Eu saúdo todos vós com a graça e paz da parte de Deus Pai, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe a todos. A palavra de Deus para nós hoje se encontra em quantos livros aí, The Great Preacher? Eu falo ou não falo? Eu vou falar assim, para não... Ó, eu não vou falar não, porque é tão pouquinho. Que vocês tomam assim aquela notinha assim, deixa aí nos comentários para nós, para a honra e glória de Deus, amém? Olha nos meus olhos aqui, para a honra e glória de Deus. But before we start, como sempre, sim ou não? Fica o que aqui, The Great Preacher, como sempre? Ora sim, os nossos agradecimentos aqui a todos os nossos inscritos e seguidores de todas as nossas redes sociais. Deus abençoe a todos e aos novos inscritos, aos novos seguidores, sejam todos bem-vindos. Deus abençoe a todos. Para vocês que estão aí só de bitucão aí, por aí afora, fica o que para vocês? Os nossos agradecimentos, como sempre, sim ou não? Para quê? Para que todos vocês se juntem a nós, para a honra e glória de Deus. Deus abençoe a todos, ó. Fica aqui o convite aqui para que todos vocês se juntem a nós. Deus abençoe a todos, amém? Para a honra e glória de Deus. E o que mais aí, The Great Preacher? Os nossos agradecimentos à primeira multidão que está até do outro lado do Atlântico aí, que estão orando por nós. Nós também estamos orando aí por todos vós, meus irmãos. Olha nos meus olhos aqui, para a honra e glória de Deus. E quanto mais forem chegando nas redes sociais, que a multidão vai se aumentando, melhor. Por quê? Porque aí são mais oração para a honra e glória de Deus, amém? Que nós possamos continuar assim, meus irmãos, nessa mesma pegada, nessa mesma comunhão, amém? E o que mais aí, The Great Preacher? Fica o quê? Os nossos agradecimentos aí à segunda multidão, que está até do outro lado do Atlânticozão aí também, que estão visualizando nossos vídeos, compartilhando para a honra e glória de Deus. E olha que são muitas visualizações, muitos compartilhamentos, meus irmãos, que nós também possamos continuar assim, nessa mesma fé, nessa mesma comunhão, nessa mesma pegada, em que The Great Preacher? Na compartilhação da examinação das escrituronas sagradonas do nosso Pai, amém? E o que mais aí, The Great Preacher? Na compartilhação do evangelhão eternão, do nosso eternão, para a honra e glória dele mesmo, amém? E o que mais aí, The Great Preacher? Mas, além dos nossos agradecimentos, fica o que aqui? O nosso convite também, sempre, para que todos vocês se juntem a nós. E, as soon as possible, vai querer ir para a eternidade sozinho de gracinha? Não tá de gracinha, de brincadeirinha não, né? Sim ou não? E tão breve, todos nós estaremos com o nosso Pai da eternidade para os séculos dos séculos, amém? Olha nos meus olhos aqui, para a glória de Deus. Nós iremos fazer parte 1, parte 2, parte 3 desse tema, para a glória de Deus. Ô, The Great Preacher, qual é o tema de hoje para nós aí? O tema de hoje é alguns sinalzão que está bem se cumprindo da volta do nosso eternão. Podia até colocar assim o tema assim, ó. Alguns sinais da volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Também para o glória de Deus. Para ficar assim, para ter mais historinha, assim ou não. Olha nos meus olhos aqui, ó. Mais um vídeo que nós iremos fazer o fechamento em Apocalipse. Ei, pastores de Seirã. Olha o paizão de vocês aqui, ó. Seirã. Eu não gosto nem de falar o nome dessa porcaria também. Eu não gosto nem de falar o nome de vocês. Vou falar o nome dessas porcaria aqui. Dessa porcaria que é o pai. Mais um vídeo aí que nós iremos fazer o fechamento em Revelation e em English. E, para você que está pretendendo fazer um curso de inglês, mudar de curso, você não está satisfeito com o seu curso, seja o motivo qual for, principalmente se o motivo for intercâmbiozão. Eu vou apresentar para vocês aqui a Uptime, amém? Vou deixar aqui o WhatsApp deles aqui, para vocês entrarem em contato com eles para melhores informações, amém? Para a glória de Deus. DDD 21 989 9669 97. Eu só peço que ao vocês entrarem em contato com eles, vocês falem que foi através do canal Edinaldo Cassiano The Preacher, em qualquer uma das nossas redes sociais, amém? E o que mais é The Great Preacher? If you really want to learn how to speak English so fast and so well, watch God's Prayer, Uptime. Good luck, God bless you, amen? Olha nos meus olhos aqui, por isso que eu estou deixando a câmera assim, bem mesmo assim, bem perto assim, dos meus olhos assim, que é para você olhar dentro dos meus olhos assim, cor de mel assim, ó. Para a honra e glória de Deus, amém? Lembrando, hein, para a honra e glória de Deus, que nós iremos colocar o vídeo aí fatiado aí no canal aí, no primeiro canal, sim ou não? E no canal Edinaldo Cassiano The Great Preacher Full, eu vou colocar o vídeo integral. Nesse canal aqui, Edinaldo Cassiano The Preacher, o vídeo rola todos os dias, porque eu coloco eles fatiados, se eu não corto eles, sim? Mas aí no canal Edinaldo Cassiano The Great Preacher Full, eu vou colocar ele integral, mas ele também não vai ser igualmente aqui não, todo dia vídeo não. Lá vai ser um vídeo por semana, entendeu? Por aí vai. Não vai ser vídeo todo dia não, né? Porque lá eu vou colocar o vídeo completo, para a honra e glória de Deus. Que é porque tem muita gente que gosta de falar assim, ó. Ah, mas por que o vídeo não está integral nem que for 1 hora, 2 horas de vídeo?
Então, nesse canal, Edinaldo Cassiano, The Great Preacher Full, eu vou colocar ele integral lá, se der 3 horas, 4, que eu não tenho preguiça para pregar, não. Você já viu como é que o The Preacher prega? Assim, eu não paro em glória a Deus. Olha nos meus olhos aqui, para em glória a Deus. E um dos sinais que está acontecendo na atualidade, em nossos dias, esse camaradão aqui, ó, tá usando os filhos dele, e quanto mais, assim como cada dia, né? Cada dia vai se chegando os filhos na presença do Eterno, só que aí é o seguinte, na presença do Eterno, chega poucos. Na presença dele aqui há muitos, por quê? Porque muitos vão se perder. E está escrito. Está escrito, Mateus capítulo 7, verso 13 ao 14. Como está escrito lá, ó? Entrai pela porta estreita, larga e espaçoso é o caminho que conduz para o quê? Para a perdição. E são muitos hoje que entram por ela, sim ou não? E ó, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida. E são poucos os que acertam com ela, com a salvação. Meus irmãos, vamos orar antes aqui, para a glória de Deus, vamos? Esse tema aqui é um tema, tema bom demais, como todos. Rapaz, vamos para a glória de Deus. Ore conosco. Grandioso Pai, nosso eterno que habita no mais alto dos céus. É em nome, Pai, do teu santo e amado Filho Jesus Cristo, Pai, que nós voltamos, Senhor, nos curvar na tua santa e bendita presença, Pai, em forma de gratidão. Pai, eu te peço que o Senhor incline os teus ouvidos para nos ouvir, que sobre os teus olhos, Pai, olhe para nós, que o Senhor tenha misericórdia de nós, Pai. Te peço que o Senhor destapa, Pai, os ouvidos dos meus irmãos, Senhor, que o Senhor tira, Pai, as escamas, Senhor, dos olhos dos meus irmãos, Senhor, que estão sendo enganados, Pai, por Satanás e seus filhos, Pai, por aí afora, Senhor. Que o Senhor repreende todo esse mal, que o Senhor lança por terra, Senhor, todo esse embaraço, Pai, na vida dos meus irmãos, Senhor, na vida dos teus pequeninos, Pai, que estão por aí, Senhor, sendo seduzidos por Satanás e os seus filhos, Pai. Pai, obrigado, Senhor, por mais um vídeo, por estarmos na tua presença. Pai, nós te pedimos, Senhor, que neste exato momento o homem desapareça e que o teu Espírito Santo permaneça, Pai, usando, Senhor, os lábios humanos para falar conosco, Pai, porque até o pregador se alimenta, Senhor. Pai, te peço, Senhor, que o Senhor, Pai, em nome do teu santo e amado Filho Jesus Cristo, Pai, perdoa, Senhor, os nossos pecados, os nossos erros, as nossas fraquezas, Pai. Que o Senhor nos ajude, Senhor, a sermos fiel ao Senhor, Pai, até o fim, porque sem o Senhor, Pai, nada podemos fazer, Pai. Mas com o Senhor nós podemos todas as coisas. E tão breve, Senhor, nós estaremos com o Senhor na eternidade, Pai, para os séculos dos séculos. Pai, te peço, Senhor, que o Senhor toma aqui, Senhor, cada um dos teus filhos, Pai, aqui nas tuas mãos, Senhor. Cada dia, Senhor, que está chegando nessas redes sociais, Pai, os números, Senhor, é aumentando, Pai, mas que não seja, Senhor, apenas, Pai, números a mais aqui, Senhor, que está chegando cada dia nessas redes sociais, Pai, mas que seja, Senhor, como sempre, Pai, números a mais, Senhor, para as tuas mansões celestiais, Pai, e que tão breve, Senhor, todos nós possamos estar com o Senhor, porque o Senhor é o nosso Pai, porque o sangue precioso do teu santo e amado Filho Jesus Cristo nos comprou, nos remiu e nos purificou de toda injustiça e de toda imundícia, Pai. Por isso eu te peço, Senhor, com teu auxílio divino, que o Senhor nos ajude, Pai, a sermos fiel ao Senhor, Pai, até o fim, Pai. E tão breve, Senhor, nós estaremos com o Senhor para sempre, Senhor. Pai, nós oremos e nós te pedimos, Senhor, tudo, Pai, e te agradecemos em nome do teu santo e amado Filho Jesus Cristo, Pai. Amém, Senhor. Olha aqui nos meus olhos aqui, para a glória a Deus. Qual o tema de hoje? Alguns sinais da volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Stop here right now, please. A time, please. Vamos ver o que a palavra do nosso Pai fala para nós. Ô, The Great Preacher, que negócio é esse aí de teologais? Isso aí, como é que é o nome aí? Teologais. Como é que é aquele nome lá que fala? Essas coisas difíceis aqui. Mas também tu caça conversa, que é por aí. Tu caça. Essa língua que foi escrita a Bíblia, Arauco, Brauro, Grauro e Telograites. Como é que é esse nome aí que Telograites aí? Como é que é esse nome de Telograites? É. Olha aqui nos meus olhos aqui, para a glória de Deus. A Bíblia contém 66 livros. 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. A Bíblia contém 1.189 capítulos, 31.102 versículos, 773.693 palavras, 3.566.480 letras. A Bíblia contém 3.575 promessas e 2.500 promessas falam da volta de Jesus só no Novo Testamento. Se nós formos pegar, dividir isso aí tudo,
a cada 11 versículos, um fala da volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, se uma Bíblia, se um livro, ele é tão enfático de dizer tanto assim da volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, esse livro só pode ser um livro o quê? Adventista, se ou não? Uai, soou estranho, não soou? Mas eu não estou falando que é da igreja adventista. Eu estou falando que é um livro o quê? Adventista. Sim ou não? Se um livro é tão enfático de dizer, tanto assim, só no Novo Testamento, 2.500 promessas da volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é um livro adventista, sim ou não? É porque o conhecimento é tudo, sim ou não? Olha aqui nos meus olhos. A Bíblia é um livro que foi escrito por cerca de 40 escritores e onde há só um autor, que é quem? O Espírito Santo. Porque é a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E a Bíblia foi escrita em aramaico, hebraico e grego. E você que é bom de exegese, exegeta, um grande exegeta, um grande teologato, um grande teólogo. Mas aí, para ser isso aí, olha aqui nos meus olhos, só nós adventistas que temos a teologia do Evangelho eternão para a honra e glória de Deus, que nós temos o conhecimento profundo nas Escrituronas, Sagradonas Pai, não é para querer ser melhor do que ninguém, sabe o que é? Porque é o Evangelho eterno, para a honra e glória de Deus, amém? E nós iremos nos deparar aqui com coisa aqui agora. Pegou aí? Quantos livros são aí na Bíblia? Quantos versículos? Quantos capítulos? Bota tudo no pacote só, quantas letras, palavras, bota tudo no pacote só por aí afora. Dá para você ver como é que... Grava, Gaspre, mas capiche, capiche. No queimo, capiche. E a vocês, olha aqui nos meus olhos aqui, ó, receba o dom de memorizar, para a honra e glória de Deus. Receba, se você crê somente, mas é jejum, oração e outra examinação das escrituras, sentar mesmo. Sentar e estudar mesmo, examinar as escrituras para a honra e glória de Deus, amém? Não é só dizer, eu quero memorizar porque eu acho bonito pregar sem estar com a Bíblia, até que está com a Bíblia na mão, mas está com a Bíblia fechada e por aí vai, sim ou não? Mas não é fácil não, é luta, hein? Receba, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Olha nos meus olhos aqui para a honra e glória de Deus. Nós iremos começar lá em Revelation, no último livro da Bíblia, no último capítulo, no antepenúltimo capítulo e no último capítulo. No penúltimo capítulo e no último capítulo, no penúltimo versículo e no último versículo. E o que mais? Em inglês não, hein? Em inglês. Olha aqui nos meus olhos aqui para a glória de Deus. Pegou direitinho aí? Graves sinais da volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo está acontecendo nos nossos dias e por aí afora. E esse daqui, ó, tá incluso aqui, ó. Essa coisona aqui, ó. Eu já fiz um vídeo aí falando dos filhos aí dessa porcaria aqui, ó. Tem um vídeo aí no nosso canal aí falando dos filhos dessa porcaria aí, ó. Que vai lá pra sinagogona dele lá em Israel e não sei o que, aquela maracutaia toda pra lá. E onde é que sempre teve bruxaria, não sei o que, isso, aquilo outro, que tem essas porcaria de estar adivinhando CPF de fulano, de Beltrano, de Ciclano, de não sei o que, isso, aquilo outro. Aí vão pra lá. Vão pra lá. Ei, renomadão. Aquele saculejo lá não serviu, não. Ei, deixa eu ver aqui, porque eu tenho uma mania de quando eu for gravar, eu não fico bem lembrando assim, negócio de data, não. Ei, bitelão grandão, como diz lá no português assim, arroçalhadão. Hoje é 19 do 3 de 2025. Ei, bitelão, você que foi quase doido lá pra sinagoga de Satanás. Bitelão, a carapuça não foi boa não foi? Bitelão, mas o que tu tava fazendo de novo no ninho de Satanás, Bitelão? Rapaz, eu pensei que... Rapaz... E eu falei no vídeo anterior de você... Eu não falei o nome não, mas... Ei, Bitelão... Escuta o que eu tô falando, Bitelão. Ó, primeira vez ficou quase louco. Segunda vez... A terceira vez... Bitelão... Você foi parar lá no nizão de Satanásão. Lá na sinagogona lá de quem lá? Por quê? De graça dai, porque de graça
recebeste. Como é que pagaram para tu ser curado lá, Bitelão? Tu é um pastorzão renomadão por aí afora? Bitelão, porra, não é que essa semana... Hoje é 19/3/2025. E Bitelão, e não é que eu te vi tu abraçando aquela porcaria de novo no ninho de Satanás? Ué. Foi pra lá, quase doido. Pagaram, passou um dia todo andando com... Se quem estiver sabendo aí, eu não vou falar o nome não, porque eu sei que todo mundo já sabe, mas sabe que aqui eu não tenho frescura não, falo mesmo. Mas é só pra mim ver se vocês estão ligados quem é o Bitelão. A porcaria, né? Tava virando uma porcaria, já se entrelaçou, porque foi 3 vezes. Na terceira vez, tava quase doido, foi lá pra sinagogona lá, de Satanásão. Ué. Pagaram passagem pra ele, ainda falou no púlpito da igreja ainda dele aí. No ninho de Satanás, que eu não chamo essas porcaria que é o ninho de Satanás pra lá, de igreja de Satanás. Aí, passou o dia todo andando lá e contou a história da costa, porque a costa foi pro rio, que não sei o quê, quando fala da passagem de Davi, lá em Salmo, não sei o quê, e tal, isso, aquilo, outro. E o camarada falou, não, se você não for, eu não recebo meu dinheiro. Ué, mas é um bitelão. Eu falo que é pestro, mas eu não gosto de chamar essas porcarias assim de pestro. Mas quando eu chamo de pestro, é pestro de Ceirã. Porque tem os profetas do Eterno, tem os profetas de Baal. Tem os anjos de Deus e os anjos do Diabal. E como é que eu falo? Ah, vocês que sabem aí o que significa essa palavra de teologia, bota pra mim aí nos comentários aí, que eu não sei nem o que significa isso aí. Teologia, não sei o que é isso aí, bota aí. Essas línguas aí que fala brau, rau, chave, arabai, não sei nem o que significa isso aí, mas também tu gosta, né, Gaspar? Tu gosta, né? Olha aqui nos meus olhos aqui, para a glória de Deus. E Bitelão, eu pensei que da última vez, porque eu creio que não vai ter outra mais não. Ainda continua nessa pegada de falso profeta. Como é que pode um negócio desse? Tava quase louco. Aí foi lá pra sinagoga pra lá. Aí voltou. Aí hoje eu tô gravando esse vídeo aqui, hoje dia 19/3. Eu tava vendo o Bitelão lá, abraçando a porcaria lá. Nesse eventão que teve por aí afora, dizendo que era pra não sei o quê. E Bitelão, se não entrelaçou ainda quando... Se tiver só nos calcanharzinhos assim, ó, de cera, mete o pé enquanto é tempo, ei, bicho. Mete o pé enquanto é tempo. Você fala da lei do Eterno, por aí fora de entrevista sua. E sabe que eu tenho mais vídeo pra fazer por aí. Sabe que eu não tenho esse negócio de... Ai, tu não vai falar o nome dele, não? E essas porcarias eu falo o nome de tudinho. Essas porcarias por aí afora. Enquanto tiver lá dentro do ninho de Satanás pra lá, essas porcarias mesmo pra lá. E pelo jeito que eu tô vendo, acho que não vai sair, não. Prova pro The Great Preacher se vai sair ou não. Se sair, é filho do Eterno, aí sabe, né? Porque eu tô falando que essas porcarias pra lá, porque de tantas paradas por aí afora, ainda continua lá dentro. Então, pra sair é difícil, mas pra Deus não é, não. E já tá velho, não é? Não precisa disso mais não. É deputado, já foi deputado não sei quantas vezes, acho que ainda é ainda. E poderia estar pregando por aí, porque eu prego de graça por aí afora. Vou para lá, vou para cá, na tranquilidade. E eu tenho certeza que você é mais rico do que eu, porque eu tenho certeza, Bitelão, que você é mais rico do que eu. Escuta o que eu estou te falando. Fogo e enxofre preparado para todo que morrer nessas porcarias aí. Escuta o que eu estou te falando. Vamos lá. O que a palavra do nosso Pai está falando para nós aqui? 2.500 promessas só no Novo Testamento. Se nós formos fazer a divisão, a cada 11 versículos, um fala da volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas vamos lá. Revelation chapter 22, verse 20 and 21. In English, Gaspar, please.
Vamos lá, mas calma aí também, né? Essas coisas também não, calma aí devagarinho aí também, né, Preacher? Porque o Preacher também prega muito, né? E aí já sabe como é que é, né? Já tá um velhão cansadão. Tá um velhão cansadão. Para de brincadeira, The Great Preacher. Vamos lá, ó. Revelation chapter 22, verse 20, verse 20, verse 21. He which testifieth those things saith, surely I come quickly, amen, even so, come, Lord Jesus. E o 21, para fechar assim com chave de ouro, assim, ó, verso 21. O último livrão da Bíblia, o último capítulozão e o último versículozão para fechar com chavona de ourão, assim, ó. Para a glória de Deus, ó. The grace of our Lord Jesus Christ be with you all. Amen. O que fala lá, ó? Aquele que dá testemunho destas coisas diz, certamente venho sem demora. Ora, vem, Senhor Jesus. Amém. Na tua Bíblia vai estar assim. Aqui na tradução está assim, ó. Aquele que dá testemunho destas coisas diz, certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja convosco. Amém. Amém, Senhor. Que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo está prestes para vir nos buscar. E aqui você vai ver como é que tem coisa aqui, ó. Aqui, ó. Gravado aqui para a glória de Deus. Vamos lá para a glória de Deus. E aí, ô Gaspar, por que tu não vai ler muita coisa assim? Por que tu não vai ler muita coisa assim hoje? É porque eu quero que vocês peguem assim, ó. Pá! No ápice. Que o negócio é mais sério do que o que vocês estão vendo. E tudo que o adversário da nossa alma quer é seduzir. Ele está seduzindo por aí afora, com os falsos profetas por aí afora. Essas porcarias velhas dele por aí afora. Arrastando multidões por aí afora. E eu já falei, vocês saem de dentro desse ninho de Satanás, vocês saem que o negócio é mais sério do que vocês possam imaginar. Se aqui nós vamos nos deparar aqui, ó. Se o nosso Eternão, quando ele estava habitando aqui um corpo de carne, ele deixou assim, ó. Bem assim, ó. Explicitamente assim, ó. Nós vamos ver aqui agora, Mateus capítulo 24, verso 4. E ele lhes respondeu, vede que ninguém vos engane, porque é advertência. Quando Jesus fala assim na Bíblia, cuidado, toda vez que você ouvir essa palavra aqui na Bíblia, assim, ó, essa palavra cuidado, vigia, cuideis que ninguém vos engane, é porque se enganar, morreu enganado, morreu no engano, morreu perdido. Quando eu era ninito, quando eu fazia alguma coisa errada, minha mãe falava assim, ó, vai lá e conserta. A mão que faz errada pode fazer certo, pode fazer o certo. E aí botava o The Great Preacher para ir lá e consertar. E você que está dentro desses ninhos de Satanás, você não está botando a Bíblia debaixo do braço, você não está louvando, você não devolve seus dízimos e oferta, tudo certinho, ama a Deus, isso, aquilo, outro. Por que que você não termina de fazer tudo certinho? Passe para dentro da igreja verdadeira. Não é a igreja que salva, porque a igreja nenhuma te salva. Mas a igreja verdadeira, ela te põe, ó, certinho no caminho, a verdade e a vida. A nossa graça. Escuta o que eu estou falando para você. Quem faz o errado, sabe fazer o certo. Os pés que vai para o lugar errado para lá, esses mesmos pés podem ir para o lugar certo. Escuta o que eu estou te falando, porque depois, no final, não adianta mais chorar pelo leite derramado. Vamos lá, vamos. Mateus capítulo 24, verso 3 ao 14. E verso 24 e 22. Eu quero que vocês prestem 44. Eu quero que vocês prestem atenção aqui em um grande detalhe aqui, para a glória de Deus. Olha nos meus olhos aqui, ó. Eu quero que vocês fiquem ligados, é no verso 24. Mateus capítulo 24, verso 24. Vamos lá para nós vermos o que a palavra de Deus fala para nós? Vamos. A palavra do nosso Pai fala assim para nós. Mateus capítulo 24, verso 3 ao 14. Vamos ler assim, qualquer coisa nós dá uma pausadinha, na tranquilidade, amém? Para nós, glória a Deus, porque é um tema que eu quero que vocês fiquem ligadinhos. Porque aqui já tem coisinhas aqui que nós já passamos. Aí, como a palavra de Deus é assim, ó, ele dá um sinal aqui, dá um sinal ali. Só para vocês verem, a palavra de Deus, ela contém os dois sinais, dois grupos de sinais. Primeiro grupo, os sinais
gerais. São mais de 90 sinais gerais o primeiro grupo. E o segundo é o sinal iminente. Ele acontece e em seguida Jesus volta. E pelo desenrolar profético, o sinalzinho iminente já está assim, ó, já ó. A porta está aqui, ó. O sinalzinho iminente já está aqui, ó, assim, ó. Já está assim, ó. Na portinha assim, sabe? Quase batendo na porta. Para passar, sabe? O sinal iminente. E nós vamos ver qual é o sinal iminente aqui. Para a honra e glória de Deus, amém? Para você se despertar. Para você ver que Satanás não está de brincadeira. Assim como Satanás levou aquela multidão todinha lá no dilúvio, se salvou pouco. 8 pessoas, sim ou não? Assim como a porta da arca se fechou primeiro do que o dilúvio cair, a porta da graça vai se fechar primeiro do que Cristo voltar. Dá para você ver o tamanho do problema? Vamos lá, Mateus capítulo 24, verso 3 ao 14. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado. Quando se aproximaram dele, os discípulos em particular lhe pediram: dize-nos quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Ele lhes respondeu: vede que ninguém vos o quê? The Great Preacher. Que ninguém vos engane, sim ou não? Porque muitos virão no meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Se você ver por aí afora, um monte de falsos cristos que tem por aí afora, né? Por aí que vai rolando, por aí afora. Vamos lá, capiche. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer. Mas ainda não é o quê? O fim. Stop here right now, please. Tem guerras e rumores de guerra para todo lado, não tem? 19/3/2025. Israel, 2 dias atrás, atacou Gaza de novo. Matou um bocado de gente lá de novo. Ucrânia e Rússia, há quantos anos que já estão em guerra? Ucrânia e Rússia, há quantos anos que estão em guerra? Tem bastante anos já, não tem? Dá para você ver também. E ninguém nem fala mais, né? E nós vamos nos deparar aqui com um dos sinais da volta de Jesus, que eu acho mais grave. Eu sei que você morrer de fome não é fácil. Não é fácil você morrer de fome. Mas um dos sinais que eu acho mais pesado, é morrer de fome. Guerra nem se fala que é uma atrocidade, é uma tristeza. E pais matando filhos e filhos matando pais por aí afora, que parece que virou normal. Televisão, rádios, redes sociais, falando pai matou filho, filho matou pai, mãe e por aí vai. E ó, ninguém está se escandalizando mais como era, porque quando eu era ninitão, buchudão, pequenão, eu ia passar onde meu pai e minha mãe estavam conversando. Perdão, Senhor. Irmão, olha aqui nos meus olhos. Nunca faça isso em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Ou você estiver pregando, colocar a palavra de Deus: Senhor, me perdoa, Senhor. Em nome do teu santo e amado Filho de Jesus, nunca faça isso. Amém? Para o Senhor, me perdoe, Senhor. Se isso aqui aconteceu comigo, já justamente para você cair aqui, como eu sempre estou dando aula por aí afora, nunca faça isso. Nunca pega a palavra do nosso Pai e coloque para as costas, amém? Para a honra e glória de Deus. Se você, porventura, cometer essa atrocidade, pede perdão ao nosso Pai de coração, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Que isso é uma afronta ao nosso eterno, amém? Pai, me perdoe em nome do teu santo e amado Filho Jesus Cristo, Pai. Mas se aconteceu, Senhor, é para deixar mais claro aqui do que o sol de rachar no verão ao pingo do meio-dia, Senhor. Para quem está aqui, Senhor, aprendendo para a honra e glória de Deus, amém? Nunca faça isso, jogue a palavra de Deus para trás, amém? Nunca faça isso em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se falar, faça igual eu fiz aqui agora, em nome do Senhor Jesus. Pai, me perdoa, Senhor. Não faça isso. Se aconteceu é porque, como eu estou dando aula por aí afora, para pregadores novos, nunca faça isso no púlpito da igreja, não sei o que, isso aqui. Nunca jogue a palavra de Deus para as costas, amém? Para a honra e glória de Deus. Olha nos meus olhos aqui. E o que está acontecendo aí em todo o globo terrestre aí?
Pais matando filhos e filhos matando os pais por aí fora, parece que virou normal. Vamos aqui, continuando aqui, ó. Vamos lá, continuando. O que mais? Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá o quê? Fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Eu te pergunto, a fome, eu vou jogar aqui um número bem alto, assim, ó. Assim, uns minutos bem alto. Já imaginou? Ó, bem alto mesmo, que é bem abaixo, bem abaixo, bem abaixo. A cada 7 minutos, morrendo uma pessoa de fome em todo o globo terrestre. Olha, eu estou jogando o número lá em cima, e o número é bem abaixo. O número não, né? Os minutos. Eu estou jogando os minutos lá em cima. A cada 7 minutos morre uma pessoa de fome em todo o globo terrestre. É duro morrer de fome, não é? É duro, isso é uma tristeza. Mas está se acontecendo em todo o globo terrestre, não está? Terremotos, nação contra nação, reino contra reino por aí afora, país contra país e por aí vai. Dá para vocês ver o tamanho do problema? Vamos lá, continuando, para a honra e glória de Deus. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Tá acompanhando direitinho para a honra e glória de Deus? Para depois dizer, mas eu me perdi. Não. Tá acompanhando direitinho? Tá acompanhando direitinho para a honra e glória de Deus? Tá, não tá? Então vamos lá, continuando. Para a honra e glória de Deus. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Agora, olha o perigo que está se relacionando todo o globo terrestre aí agora, que vem aí, ó. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Está dizendo que é pouco ou é muitos? E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quantos? De quase todos. Verso 12. Vamos deixar o verso 13 e o verso 14, que eu quero aqui, ó. Eu quero que você se ligue nisso aqui, ó. Aqui, ó. Verso 14, verso 13, verso 12 e verso 11. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos, né? O que nós mais vemos por aí afora, isso aqui, eu quero que você pegue isso aqui, ó. Olha como é que o sinal iminente está aqui, ó, já batendo nas portas. Aqui, ó. Verso 11. E no verso 24 nós vamos ver a lenhada que eles estão fazendo por aí afora. Aí sabe o que acontece? Aqui, ó, nós já passamos daqui, ó. Olha como é que o negócio está sério. Nós já passamos do verso 11. Nós já passamos aqui, ó, do verso 12. Sabe qual é a fase que nós estamos vivendo aqui agora, ó? No verso 13. Sabe por quê, ó? Verso 11, falso profeta, verso 11. A iniquidade, o amor esfriando de quase todos. E aqui, ó, nós já estamos aqui, ó. No verso 13 aqui já, ó. Sabe o que acontece? Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Sabe por quê? Porque o evangelho eterno, que é o sinal iminente, ele acontece e em seguida Jesus volta. E aqui, ó. Lembra que eu botei os 2 dedinhos aqui, ó? E já tá assim, ó. Por quê? Porque são os 2, ó. Os 2 andam juntinho, ó. Já tá assim nas portinhas, assim, ó. E quer que eu te diga uma coisa? O evangelho eterno não é para vocês se assustar, não. É para vocês verem que a seita do sétimo dia não brinca com a pregação do evangelho eterno. Listen to me, please. Como nós pregamos, do meio que nós pregamos, nós só estamos esperando
uma coisa acontecer. Sabe por que que essa coisa não aconteceu ainda? Porque não é do jeito que o filho de Satanás não quer, não. É do jeito que o Eterno quer. Sabe por quê? Porque nós já pregamos o Evangelho Eterno. Vai soar-se no teu ouvido, ó. Com a ferramenta que nós temos e com nossos irmãos que estão lá dando a vida na janela 1040, pelo Evangelho Eterno, vai soar assim, ó. Bem assim, ó, no teu ouvido, assim, ó. Pá! Nós já pregamos o Evangelho Eterno em todo o globo terrestre. Dá para você ver o tamanho do problema? Será que você acha que nós estamos de brincadeira por aí afora? Ainda não chegou na última pessoa que Cristo quer, mas nos países por aí afora, em todo o globo terrestre, já chegou o Evangelho Eterno. Dá para você ver o tamanho do problema? Agora eu acho que vocês estão tendo o tamanho do conhecimento, a noção. Bota tudo num pacote só assim, o que é aceito do sétimo dia, por aí afora. Repito, o Evangelho Eterno já foi pregado em todo o globo terrestre. Mas falta algumas ovelhinhas do nosso Eterno para ser alcançada com as ferramentas que nós temos por aí afora. Vocês estão levando na brincadeira, Satanás estão cegando vocês bonito. Estava cegando porque nós oramos para isso, para que o nosso Eterno destapa os ouvidos de vocês e tire as escamas dos olhos de vocês. Repito de novo, nós, aceita do sétimo dia que nós somos chamados por aí afora, já pregamos o Evangelho Eterno em todo o globo terrestre. Ainda não chegou na última pessoa que tem que chegar no globo terrestre. Só para vocês verem como é que a banda toca. No evento que nós tivemos aqui no Rio de Janeiro, aqui, foi concluído bem beautiful. Bem beautiful foi concluído que a Igreja Adventista do Sétimo Dia, com a ferramenta que temos, já pregamos o Evangelho Eterno em todo o globo terrestre. E sabe por que que Satanás está por aí afora com o filho dele rodeando todo o globo terrestre, que vocês é que estão por aí desapercebidos. Só que nós estamos avisando, assim como o nosso pai Noé pregou 120 anos lá, penso que, e os filhos de Satanás distraindo, nosso pai Noé semeava o Evangelho Eterno, o Evangelho do Reino, o Evangelho da Justiça, a salvação, e os filhos de Satanás ali, ó, distorcendo tudo por ali afora. E nós estamos pregando o Evangelho Eterno, semeando o Evangelho Eterno, e os filhões de Satanás por aí dando carro, dando dinheiro, dando não sei o quê, dando isso, aquilo, outro, comprando vocês para quê? Para levar vocês para o fogo e enxofre que está preparado para ele e para os anjos dele, para o pai dele, por aí vai. Dá para vocês ver o tamanho do problema? Como o negócio é sério? Possivelmente vocês acharam que eu era um pregadorzito novito por aí afora, que caía aqui nas redes sociais como paraquedas por aí afora, sim ou não? Só que vocês estão muito enganados, não é por aí que a banda toca. O negócio aqui é mais sério do que vocês possam imaginar. Olha nos meus olhos aqui, para a glória de Deus. Pegou, soou assim estranho nos teus ouvidos, não soou? Que nós, adventistas do sétimo dia, já pregamos o Evangelho Eterno em todo o globo terrestre, só que ainda não alcançou as pessoas que têm ainda em todo o globo terrestre, mas falta pouquito. Pouquito. E não é à toa que o filhão de Satanás está por aí, igual um louco, rodeando, irado. O mundo tem que acatar o domingo do clima, o domingo climático, o domingo da família, e não sei o quê, isso, aquilo, outro. E por outro lado, os filhos dele, das prostitutinhas por aí afora, que tem por aí afora, seduzindo o povo com negócio de revelação daqui, revelação dali. Deus mandou te dar isso, vem um anjo de Israel, vem não sei o quê. O anjo que está vindo de Israel para eles vem daqui, ó, da sinagoga de Satanás. Dá para você ver o tamanho do problema? Nós nunca tivemos o sangue de ninguém nos nossos ombros, nós nunca vamos ter, porque nós pregamos o Evangelho do Reino, o Evangelho da Justiça, que para muitos é uma piada, é um motivo de desdém, é uma seita maligna, uma seita perigosíssima, e Satanás aí com toda a artimanha, desviando vocês do Evangelho Eterno. E é tudo que quer, meu amigo, olha aqui nos meus olhos, aqui para a honra e glória de Deus, todos que morrerem seduzidos por Satanás, porventura vai ser anjo do Eterno? Evidente que não. Desperta tu que dormes. Efésios capítulo 5, verso 14. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes. Levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará.
Dá para você ver o tamanho do problema? Nossos irmãos estão lá morrendo na janela 10h40 para lá. Vocês estão pensando que é brincadeira? Enquanto os filhos de Satanás, os pastores onde vocês por aí afora, essas porcaria, estão aí seduzindo vocês, que não sei o que, isso, aquilo, outro, pegando o dinheiro de vocês, nossos irmãos estão lá. Filas e mais filas para morrer lá na janela das 40. Dá para você ver o tamanho do problema? E vocês não querem ter o conhecimento do Evangelho eterno. Vocês não querem ter o conhecimento do que é a igreja adventista do sétimo dia. O que é verdadeiramente ter o compromisso com o eterno, com o Evangelho eterno. Desperta tu que dormes. Engraçado, né? Nossos irmãos aí vai lá para Israel, faz vídeo para lá, prega para lá para Israel, não sei o quê. E Deus coloca tudo no telhado. As porcarias de vocês aí, ó. Vai pra lá, mas vai pra onde? Tem vídeos de lá, isso, aquilo, outro, não sabe o que que tem? Eles vão pra lá, pra sinagoga de Satanás. Sabe o que que eles vão lá pra sinagoga de... Sabe por que que eles vão lá pra sinagoga de Satanás? Pra buscar a revelação com as meretrizes, com não sei o quê, com essas porcarias tudo por aí afora. Imagina essas porcarias. Quem tem dom de estar vendo CPF dos outros, vida dos outros, que isso aí não tem edificação nenhuma para a igreja. Isso aí nunca foi profecia para a igreja. Isso aí foi coisa de Satanás. E Satanás já seduziu um montão que morreu por aí afora e morreu, sabe o quê? Perdidos. Morreu perdidos. Morreu perdidos. Porque a advertência do nosso Pai é: cuideis que ninguém vos engane. E o sinal que indica que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo está prestes a voltar. 11, os falsos profetas. 12, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Os 2. Verso 13. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Verso 14. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Está longe ou está perto? E o filhão de Satanás rodando todo o globo terrestre. Domingo do clima, domingo da família, e vocês desapercebidos. Isso é um bando de idiota, bando de otário, bando de não sei o quê, bandido, uma seita maligna, perigosíssima, não sei o quê, e acatando o dia de Satanás. E acatando o dia de Satanás. Acatando que está uma beleza, acatando que está uma beleza. Acatando que está uma beleza. Repito, e tá acatando que está uma beleza. Jogando a lei do eterno por terra, zombando e sapateando os filhos de Satanás por aí afora. E quer que eu te diga uma coisa? Satanás, quando ele foi lá para nossa mãe Eva, seduzir a nossa mãe Eva, ele foi lá dando uma de malzinho, ele foi lá aterrorizando a nossa mãe, ele foi mansinho, educadamente, civilizadamente e falando o quê? Possivelmente mansamente. E o filho de Satanás está aí, ó. Em todo o globo terrestre em fúria. O mundo vai ter que parar no dia de domingo. Só que deixa eu te falar uma coisa bem aqui, ó. A você que não acredita, né? Na nossa irmã, né? Na profetisa do Senhor, que teve um filho de Satanás aí, que chamou até minha irmã de filha de Satanás, profetisa de Satanás, né? Igual eu lancei o vídeo passado aí, sim ou não, no canal. Olha nos meus olhos aqui, ó. Sabe o que que ela fala? Que quando for batido o decreto dominical, revigorado o decreto dominical, o domingo do clima, o domingo da família, que o mundo vai parar. O mundo vai parar no domingo. Por quê? Porque esse é o plano de Deus. Por que Deus fez o fuso horário em todo o globo terrestre? Num país é dia, no outro está amanhecendo, no outro é de noite, e por aí vai, de tarde, no outro dia, e por aí vai. O fuso horário para que nenhum país se quebrasse. E Satanás, ele é sagaz, ele sabe disso. E aí sabe o que acontece, meu amigo? Em um curto período de tempo, provavelmente, se o Senhor não nos recolher daqui a alguns pouquitos anitos, uns 10 aninhos por aí, 15 aninhos por aí, provavelmente nós não estaremos mais aqui nesse globo terrestre. Escuta o que eu estou te falando, que o negócio é mais sério do que você possa imaginar. Porque no dia 7 de março do ano 2020,
era para o decreto ser revigorado, para o mundo parar no dia de domingo. Aí eu te pergunto, tá pertinho, não tá? Mas você não quer acreditar na profecia do Senhor, não? E por quê? Que tá essa briga toda aí pro mundo parar no domingo, por quê? Você não se desperta, não? Todos os vídeos que nós temos lançado aqui no canal, por aí afora, a seita do sétimo dia, que nós somos excomungados por aí afora, mundo afora. Todos os vídeos que nós temos lançado por aí, nós provamos no catolicismo, nos tempos de concílio de Laodiceia, bota tudo num pacotinho lá para trás. Que o dia de domingo é o dia de Satanás, é um dia de adoração ao Deus Zoroastro, ao Deus Sol, ao Deus Mitra, e vai botando toda a porcaria assim que você achar que é. Vai botando toda a porcariada. Aí eu te pergunto, o domingo vai parar, o mundo vai parar no dia de domingo. Aí eu te pergunto, você, isso aqui não é um terror, você vai querer estar salvo quando isso acontecer? Ou você vai esperar isso acontecer para você verdadeiramente aceitar Cristo na igreja verdadeira como teu Salvador? Aí vem uma coisa que eu te digo aqui agora. Você sabia que quando isso acontecer, a porta da graça se fecha? Quem está salvo, e quem está perdido? É. E a vocês, filhos de Satanás, olha aqui nos meus olhos aqui. Deixa eu te falar uma coisinha bem aqui. O que eu mais tenho falado por aí afora é para os jovens, fechar para vocês, jovens, fechar essas redes sociais de vocês. Se vocês não quiserem aceitar Cristo como Salvador de vocês, para vocês não terem mais sangue inocente nas costas de vocês, fecha as redes sociais de vocês, sabe por quê? Porque vocês estão zombando, vocês estão jogando a lei do eterno por terra, que é uma pérola, é uma preciosidade, e é eterno, e é imutável o mandamento do eterno. Repito, dia 7 de março do ano 2020 era para o decreto dominical ser revigorado, o domingo do clima, e está rodando em todo o globo terrestre. O agentão de Satanás está rodando em todo o globo terrestre, desesperadamente, e irado, porque o mundo tem que parar no dia de domingo, é um dia de descanso mundial. E sabe qual é a desculpa de Satanás com o filho dele? Todo mundo precisa de um dia de descanso. Todo mundo precisa de um dia de descanso. Quando você vai arrumar um emprego, lá vai estar lá, ó. Você trabalha de domingo a sábado, ou você trabalha de sábado a sexta, mas o teu dia de folga é um dia de sábado, ou um dia de domingo, ou a quarta, ou a quinta, bota tudo num pacote só assim. Você tem um dia de folga, sim ou não? É. E de onde foi que veio isso? Da palavra de Deus. Mas qual é o dia de guarda? Qual é o dia de descanso? O dia de sábado. Porque é um dia especial para a família e para o eterno. E agora, a desculpa de Satanás e o agente dele é o quê? O domingo da família. O domingo para o pai de família estar em casa com a família, para a mãe de família estar em casa com a família, onde não vai comprar e não vai vender. E o dia de preparação do eterno é na sexta-feira, e o dia de preparação do Satanás, para botar para muitas pessoas trabalhar, fazer, cozinhar, lavar e passar, vai ser no sábado. E aí? De que lado você vai querer ficar? Não é o terror, não. Primeiro, nós não temos que aceitar Deus por terror, por medo, temos que aceitar com amor e carinho. Só que você tem que entender, você tem que ouvir a verdade, o evangelho eterno. Tá pensando que esses pastores não vão te salvar? Quem vai prestar de conta da tua salvação diante do eterno é você mesmo, é eu mesmo, no dia do juízo. Dá para você ver o tamanho do problema? É. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, verso 10. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que estiver feito por meio dessa belezura aqui, ó, por meio do corpo. E aí, como é que fica? Aí eu te pergunto, como é que fica? Você não sabia disso, sabe por quê? Porque Satanás, ele é sagaz. Satanás fez aquela multidão lá se perder, ó. E aí, ó, e Deus, pelo amor de Deus,
ele colocou o nosso Pai Noé para passar 120 anos pregando. 120 anos pregando não é 120 dias, não é? É 120 anos, não é? E aí, Satanás fez o quê? Usou os filhos dele para distorcer tudo nosso Pai Noé. E Deus não foi amoroso com aquela multidão lá que se perdeu no dilúvio? Foi. Da mesma forma, Deus está sendo amoroso aí há quantos anos? Há quase 2000 anos aí, ó. Há quase 2000 anos. E aí? Foram mais anos do que foi lá no dilúvio, não foi? 120 anos, não foi? Dá para você ver como é que é o problema, o tamanho do problema? É isso que você quer para a tua vida? Desperta tu que dormes. Desperta tu que dormes. Pastorzinho, ninito, pastorzitos, ninititos por aí afora, que está só assim, ó, no calcanharzinho de Lúcifer, dentro dos ninhos dele. Sai, deixa se cumprir na tua vida. Ó. Revelation chapter 18, verse 4. And I heard another voice from heaven saying, Come out of her, my people, that ye be not partakers of her sins. Não vou nem cortar isso aqui não, ó. And that ye receive not of her plagues. E ouvi outra voz no céu que dizia, Retirai-vos dela, povo meu, para que não seja cúmplice de seus pecados e para que não incorra em suas pragas. Sabe por quê? Aí é um chamado do Eterno, é um mandado do Eterno. Sai de dentro desses movimentos de Satanás, sai. Por quê, ó? Para que não seja cúmplice de seus pecados e para que não incorra em suas pragas. Sabe que praga é essa? Todas que vão cair. Quem estiver vivo, perdido aí. Assim como nosso grandioso eu sou, livrou nossos pais no deserto, vai livrar quem estiver vivo aqui, ó. E aí se cumpre, sabe o que também, nesse exato momento? Aí vai linkando assim, uma coisinha com a outra assim, ó, vai linkando. Revelation, chapter 22, verse 11. He that is unjust, let him be unjust still. He which is filth, let him be filthy still. And he that is righteous, let him be righteous still. And he that is holy, let him be holy still. Sabe o que a palavra está falando para nós aqui, ó? Continue o injusto, ainda sendo injusto. Na tua Bíblia vai estar assim, ó. Continue o injusto fazendo injustiça. Continue imundo, ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça. E o santo a santificar-se. Eu te pergunto, de que lado você vai querer ficar? Porque os sinais da volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo está aí. E qual é o sinal que está se aproximando do Evangelho eterno? Do sinal iminente? Ó. Nós já estamos aqui. E o agentezão de Satanás está correndo no globo terrestre para fazer o mundo parar no domingo. Ué, mas por que não faz o mundo parar no sábado? Não é estranho, não é? Por que não faz o mundo parar no sábado? Que nem dia de guarda de domingo não tem na Bíblia, nem dia de domingo tem na Bíblia. Desperta tu que dorme, porque o Satanásão tá doidinho para te levar por fogão e enxofrão que tá preparado para ele e por diabão dele, pros anjão dele. É desse jeito que a banda toca. Só que quando isso aconteceu, que a nossa irmã fala, sabe o que ela fala? Que o domingo, quando for revigorado o decreto dominical, o Evangelho eterno já chegou à última criatura em todo o globo terrestre. E como eu falei antes, Janelas 10:40, em todo o globo terrestre, nós já pregamos o Evangelho. Tá pensando que eu estou de brincadeira falando isso aqui de brincadeirinha para ganhar ibope, é? Olha nos meus olhos aqui, para a glória de Deus. O negócio é mais sério do que o que você possa imaginar. Dá para você ver o tamanho do problema por aí afora? Como é que a banda toca? E nós estamos pregando, sendo esculachado, sendo excomulgado por aí afora, assim como nosso irmão Paulo foi parar no tribunal para ser julgado, chamado como uma seita maligna e perigosíssima. Nós também estamos sendo excomulgados por aí afora, não estamos? Não estamos sendo excomulgados por aí afora? Eu vou refrescar a tua memória. Atos capítulo 24, verso 5, verso 14, Atos capítulo 28, verso 22. E tendo nós verificado que este homem é uma peste e promove sedições entre os judeus espalhados por todo o mundo, sendo também o principal agitador da seita dos nazarenos, aí o que acontece? Vamos lá, verso 14. Confesso-te que segundo o caminho ao qual chamam seita, assim eu sirvo ao Deus de nossos pais, acreditando em todas as coisas que estejam de acordo com a lei e nos inscritos dos profetas.
Atos capítulo 28, verso 22. Contudo, gostaríamos de ouvir o que pensas, porque na verdade é corrente a respeito desta seita que, por toda parte, é ela impugnada. Quem é impugnado, quem é escraseado, quem é esculachado por aí afora? A Igreja Adventista do Sétimo Dia, não é uma seita maligna e perigosíssima, não é? Já falei, jovens, eu não tenho nem o sangue dos pastores que eu ando dando aula por aqui afora, Rio de Janeiro, por aí afora. Aqui, ó. Não é batendo nos peitos encarando isso aí, não. É porque aqui é um grande professor mesmo. Aqui é um grande professor. Para Mr. Pastor por aí afora. Aqui, ó. Eu não tenho sangue de ninguém nas minhas costas. E agora receba essa daqui que vai soar nos teus ouvidos assim, ó. E você sabia que todos os pastores sabem que os mandamentos de Deus é eterno e é imutável, mas se corromperam. Se corromperam. Eu falo por experiência. Lembra que eu passei anos dentro de igrejas por aí afora? Foi porque eu quis? Ah, não foi não, né? Assiste nossos vídeos no canal. Assiste. Porque para você, possivelmente eu sou um pregadorzinho novito, inexperientito, e que caiu nas redes sociais dita por aí assim, ó, de paraquedas. E não é por aí que a banda toca. Dá para você ver o tamanho do problema? A coisa é mais séria do que você possa imaginar. É desse jeitinho que a banda toca. Eu te pergunto, você vai continuar deixando Satanás de seduzir? Você é fiel ao Eterno nos teus dízimos e ofertas? Você é fiel ao nosso Eterno indo para a igreja, para esses lugares? E detalhe, você entra de um jeito, sai pior do que entrou. Olha nos meus olhos como é que o negócio é sério. Você entra nesse ninho de Satanás, atribulado, e sai mais atribulado. Sabe por que você parou aqui nesse vídeo? É porque o nosso Eterno vê o teu amor por Ele. E Ele te quer com Ele na eternidade, para os séculos dos séculos. Sai dela, povo meu. Sai de dentro desses movimentos satânicos, meus irmãos, para a honra e glória de Deus. Nós vamos ver aqui, ó, onde é que os mistérios porqueira vai aqui, ó, para essa porcaria aqui, ó, sinagoga de Satanás lá em Israel. E quer que eu te diga uma coisa? Olha aqui nos meus olhos aqui, para a honra e glória de Deus. Enquanto você está nessa tua linhagem de raciocínio, os pastores que vão prestar conta com Deus, você está muito enganado. Sabe por quê? Eles vão prestar conta de Deus, sabe o que é? Dos teus sangue que estão perdidos, se você morrer perdido, que eu vou perder, porque muitos morreram perdidos aí dentro. E se você morrer perdido, você vai chegar diante do Eterno. E sabe o que acontece? Você não vai poder contestar com o Eterno, porque você ouviu o Evangelho Eterno. Você ouviu a voz do Eterno falando para você, sai de dentro desses movimentos satânicos. A coisa mais séria que você possa imaginar. É uma briga espiritual muito grande. E Cristo está voltando. Satanás, a cada dia que passa, é um dia a menos para a volta de Cristo. A cada dia que passa, é um dia a menos para ele trabalhar. E é um dia, a cada dia que passa, mais ele quer arrumar filhos e anjos para trabalhar para ele. Imagine você trabalhando para Satanás. Imagine. Dá para você ver o tamanho do problema que você está arrumando por aí afora? Não deixe que pastor te prenda na igreja, que irmão, amizade de irmão te prenda na igreja. Ame a Cristo, honre a Cristo em primeiro lugar. Você pode ir visitar seus irmãos na hora que você quiser. Na casa dele, na igreja, você pode ir lá. Por que você não pode ir lá? Você pode. Até hoje aí, ó, eu visito meus irmãos em outras igrejas por aí afora. Dá para você ver o tamanho do problema? Mas o meu amor a Cristo em primeiro lugar. E te digo uma coisa, não mudam. Não mudam. Não muda, e se você falar de guarda de sábado, falar de mandamento para o teu pastor, você arruma um problema. Você arruma um problema. Mas quando você pergunta para ele, vem cá, o pecador entra na eternidade?
ele vai dizer assim, o que tu vai fazer lá que tu está vivendo aqui no pecado? E te ensinando a você viver no pecado. Desperta tu que dorme, porque a tua salvação é entre você e o eterno. Escuta o que eu estou te falando. Vamos lá, continuando aqui, parando de glória de Deus, ver o que a palavra do nosso Pai fala para nós aqui, ó. Sinal aqui que eu acho aqui, ó, bem doloroso aqui, ó, que nós estamos vivendo ele aí, ó, que virou assim, parece que virou assim uma coisa assim, ó, tão assim, sabe? Normal. Mateus capítulo 10, verso 21. O irmão entregará à morte o outro irmão, e o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Vou colocar a Bíblia aqui para nós fazer até o fechamento do vídeo já. Me perdoe, irmão, nem abri a Bíblia, mas nós vamos abrir a Bíblia aqui, tá? Tem um versículo aqui que nós vamos abrir, tá? Olha aqui, ó. Filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Sim ou não? E os matarão, sim ou não? E sabe o que isso significa? Que para mim é um dos sinais da volta de Jesus que mais dói no meu coração. É ver um filho tirando a vida do próprio pai. E ver um pai tirando a vida do próprio filho. E ver pessoas, olha que eu joguei lá em cima os minutos, lá em cima. Mas dá um Google para você ver quantos minutos, eu vou deixar por tua conta. Para não dizer que é porque está aterrorizando, é o pregador da seita perigosíssima e maligna, não. Aqui, ó, 7 minutos. A cada 7 minutos morre uma pessoa de fome em todo o globo terrestre. Você já imaginou? Quando você passa da hora de comer, dói, não dói no estômago, dói, não é uma dor, não é? Imagine a pessoa morrer magrinho de fome. É duro, não é? Imagine um pai matando um filho matando o pai, uma mãe matando o filho matando a mãe. Outro dia eu estava vendo aí no YouTube, se você entrar no YouTube mesmo, um filho estuprava a mãe dele frequentemente. Frequentemente. Sabe o que foi que ela fez? Ela matou ele e enterrou ele dentro do próprio quintal e chamou a polícia, falou que não aguentava mais aquela situação de estar sendo estuprada pelo próprio filho. Esse é o mundo que nós estamos vivendo, que as pessoas estão sendo ligadas em jogos, em cassinos, em não sei o que, nisso, aquilo, outro, em distração. Eu quero enricar, eu quero isso, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. E é tudo que Satanás quer. Enquanto o nosso Pai fala assim, em 1 João, capítulo 2, verso 15 ao 17, ó. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa bem como a sua concupiscência, mas aquele, porém, que faz a vontade do Eterno, permanece eternamente. Tiago, capítulo 4, verso 4. Infiéis, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Não vos enganeis, pois qualquer que se torna amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. E aí? Pegou para você ver como é que a banda toca? Dá para você ver como é que a banda toca? Enquanto o nosso Eterno fala uma coisa, os filhos de Satanás falam outra. Dá o melhor do teu bolso que Deus vai te abençoar. Agora apareceu até sacrifício, sacrifica aliança, cordão, dinheiro, bota no altar, bota não sei o que, isso, aquilo, outro. Ei, vocês são muito inteligentes. Advogados caindo nessas artimanhas de Satanás por aí afora. Doutores, pessoas formadas sendo cegadas por Satanás. Porque a nossa oração, se firme na oração, que nós oramos para que Deus destape os teus ouvidos, que o Senhor tire as escamas dos teus olhos. Meus irmãos, é a tua salvação, é o teu bem mais precioso. É o teu bem mais precioso. Eu te digo uma coisa, nós, é porque eu levo na desdenhação, nós da seita do sétimo dia, nós nunca vamos dizer para alguém numa pregação, Deus, Ele vai te dar ouro e prata se você
servir a Ele. Sabe o que nós todos iremos dizer para você? Se você for fiel ao Eterno, tudo Ele pode. Nunca se chegue na presença do Eterno, fazendo ao Eterno, querendo comprar o Eterno com ouro, com joia, com diamante, com dízimo, com oferta, com não sei o quê. Nunca chegue isso, nunca faça isso. Chegue na presença do Eterno com amor e carinho e tenha uma conversa séria com o Eterno, porque Ele nos ouve. E humildemente, não com falsidade, porque eles são do nosso profundo do nosso coração. Pai, eu estou passando por esse problema. Pai, se isso aqui, Senhor, for um desejo meu carnal, que isso aqui está sendo um atraso na minha vida, e tenha uma conversa honesta com o Eterno, e eu te digo uma coisa, tudo Ele pode. Tudo Ele pode. Aí, cabe a Ele se Ele vai te dar ouro, cristal, diamante, riquezas, mansões. Aí é entre você e Ele. Mas sair da nossa boca de que Deus vai te dar ouro, prata, não sei o que, isso, aquilo, outro. Deus, Ele pode todas as coisas. Aí é entre você e Ele. Mas nós iremos pedir para você sempre, seja fiel ao Eterno. Seja fiel ao Eterno. Não querendo comprar o Eterno. E lembrando, você pode não dar dízimo para a igreja, você pode não dar uma oferta para a igreja, dá não, devolver, você pode não devolver, mas lembra que Deus, Ele sempre teve um povo fiel a Ele, a tempo e fora de tempo. Vai ter quem vai devolver. Nisso aí você pode ter certeza. E nos ninhos de Satanás por aí afora, o bolso nunca enche. Por quê? O que eles fazem? Comprando mansões para eles, fazendas, não sei o quê, isso, aquilo, outro e tal, e por aí vai. E aí, como é que fica isso? E o teu dinheiro está indo para onde? Aí eu te pergunto, você está dando para o Eterno? Vigia, desperta tu que dormes. E o meu recado que eu tenho aqui, ó, para dar para todos, por onde esse vídeo passar, para todos. Nós, como adventistas do sétimo dia, pregamos o Evangelho em todo o globo terrestre. Olha bem nos meus olhos, fita bem nos meus olhos. Nós, adventistas do sétimo dia, pregamos o Evangelho eterno em todo o globo terrestre. E lembrando que está pertinho, porque na hora que alcançar os últimos filhos do Eterno que tem por ali afora, as matas por ali afora, e nós não para de trabalhar. Quando chegar no último, na ovelhinha, sabe por quê? Quando as ovelhas dele saem de dentro do ninho de Satanás, por isso que eu estou falando, sai de dentro desse ninho de Satanás. Quando as ovelhas dele tudo saem de dentro do ninho de Satanás, que o evangelho foi alcançado nos últimos lá, porque tem que se cumprir, ó. João capítulo 10, verso 16. Ainda tenho outras ovelhas, não desse aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. Verso 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Significa o quê? Para você sair de dentro desse ninho de Satanás, sabe por quê? Porque quando a porta da graça se fechar, não haverá mais outra oportunidade. Quando a porta da arca se fechou, houve oportunidade ainda? De jeito nenhum. E sabe o que Satanás fez? Levou aquela multidão todinha para a perdição. E só vão ressuscitar na segunda ressurreição para ser arçadão com o diabão no fogão eternão que está preparado para ele e para os anjão dele. E eu te pergunto, você vai querer ser anjão de Satanás para ser queimadão com ele? Não é o meu desejo, não é o desejo do Eterno. Não é aterrorizando, isso aqui é o evangelho eterno, é reto e direto. E o agente zona de Satanás está rodando por aí afora, todo o globo terrestre em fúria. Em fúria, mas não é do jeito que ele quer. Porque assim como você está indeciso para sair de dentro do ninho de Satanás, ainda temos umas ovelhinhas do nosso Pai,
na janela das 40 para lá, que estão lá, que o Evangelho Eterno está chegando. E falta pouco. Falta pouquinho. O negócio é mais sério que o que você possa imaginar. Falta pouquinho. Possa demorar mais 5 anos. Possa demorar mais 10 anos. Mas, como se já foi lançado em todo o globo terrestre, eu te pergunto, será que vai demorar tanto assim? O nosso Eterno está no controle de tudo. Porque assim como nossos pais saíram lá do Egito, era uma viagem curtinha, não era? Se tornou em quanto tempo? 40 anos, não foi? Dá para você ver o tamanho do problema? Deixa eu refrescar a tua memória aqui de novo. Em 2024, foi concluído que nós, na reunião que nós tivemos, o Evangelho Eterno foi pregado em todo o globo terrestre. Dá para você ver como é que a banda toca? Desperta tu que dormes. Ainda tem as aldeiazinhas, umas coisinhas. Tem uns irmãos nossos para ser alcançado. Pode levar 5 anos ainda? Porque o Senhor, Ele é misericordioso. Ele está vendo que tem outras ovelhas que são fiel a Ele por aí afora. Então, Ele pode tardar 10 anos, 15 anos, 20 anos, mas, ei, olha nos meus olhos. E se com 6, 7 anos Ele voltar? Porque o decreto dominical era para ser revigorado dia 7 de março do ano 2020. Há 5 anos atrás. Há 5 anos atrás. É sério, não é? O negócio é sério, não é? E aí? Vamos supor que daqui 2 anos, ou daqui 3 anos, ou daqui 4 anos, revigora o decreto dominical. Em 4 anos Jesus volta, não é? Eu tenho certeza que vocês já ouviram meu irmão Rodrigo falando assim, ó. Jesus está tão perto de voltar que quando nós pensarmos que não, assim, ó, o Eterno vem nos buscar. E quer que eu te diga uma coisa? Pelos olhos da fé, pelos ouvidos da fé, eu vejo e ouço os passos de um Deus todo-poderoso vindo nos buscar. A guerra está em todo o globo terrestre praticamente. Israel acabou com Gaza, faixa de Gaza, não sei para onde, Hamas, e bota tudo num pacote só por ali afora. Ucrânia já está quase toda acabada com a Rússia e bota tudo num pacote só. Ninguém nem veio falar por isso nas mídias mais assim. Quer que eu te diga uma coisa? Sinal da volta de Jesus. É triste você ver uma pessoa, né, sendo explodida por uma bomba. Mesmo uma pessoa inocente que não teve nada, com briga de ninguém. Viu aí agora? Hoje é dia 19/3/2025. Antes de ontem aí, Israel atacou Gaza lá, as criancinhas mortas lá, os corpos. E dói, não dói? E há quanto tempo vem isso? Só que agora o negócio ficou pior. E sabe por que a coisa vai ficando pior? Porque o nosso Salvador está vindo nos buscar. Só que Ele deixou escrito para nós. Não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer. Mas ainda não é o quê? O fim. Eu te pergunto, como você vai querer estar quando a porta da graça se fechar? Eu quero estar assim, ó, salvão igual eu tô, para a honra e glória de Deus, com meu nomezão escritão assim no livrão da vida. Bem escritão. E o meu passaporte celestial carimbado é sério, porque se eu morrer,
Se eu morrer de Cristo voltar, só quero ser assim, ó. Na hora que as trombetas soam assim que o nosso arcanjo Miguel, ó, pá, eu ser transformado num piscar de olhos e olhar para o céu e se cumprir assim na vida. E todos os salvos assim que for ressuscitado, quem tiver salvo. Isaías capítulo 25, verso 9. E naquele dia se dirá, eis que este é o nosso Deus, em quem aguardávamos, em quem esperávamos, dá no mesmo, e ele nos salvará. Este é o Senhor, a quem aguardávamos, e na sua salvação exultaremos e nos alegraremos. E aí? 1 aos Tessalonicenses 4,17, nosso irmão Paulo usou assim um pronome pessoal, assim, ó. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. E aí, nós não vamos estar mais nessa podridão de pecado aqui, ó. Nós vamos sair daqui vitoriosos com aquele que venceu, com aquele que morreu por mim e por você, para a honra e glória dele mesmo. E aí, sabe o que eu tenho para falar para você? Que todos nós iremos passar pelo juízo. Nós iremos ser julgados, sabe por quê? Porque todos os perdidos e todos os salvos vão ter pessoas que se perderam de suas famílias, às vezes filhos, pais, mães, por aí vai. E os perdidos vão ter famílias que foram salvas. E aí sabe por que nós vamos estar diante do juiz, do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, no tribunal do justo, no tribunal da justiça? Porque os salvos irão entender por que o seu filho, seu pai, sua mãe se perderam. E Deus não é um Deus de confusão, Deus é um Deus de bênção. Porque quando nós adentrarmos nas mansões celestiais, tudo isso aqui, ó, vai ficar no esquecimento. Vai ficar no esquecimento. Tudo isso aqui vai ficar no esquecimento. E aí sabe o que acontece? Quem vai prestar de conta da tua salvação diante do Eterno é você. Não é teu pai, não é teu filho, não é tua mãe, não é teu pastor, não é teu presbítero, não é teu ancião, não sei o que, isso, aquilo. Pelo contrário, eles vão prestar de conta da vida deles. E se você se perdeu, ainda tem mais, se você se perder, ainda vai prestar de conta do teu sangue ainda, que está sobre os ombros deles. E vamos ver aqui, ó, o que mais temos por aí afora, né? Diz aí que agora tem até aplicativo para saber da vida da pessoa, né? Isso, aquilo, outro. Vocês não vê nada disso dentro da nossa igreja. Vocês não vê nada disso. Dá o melhor do teu bolso. E para você que não tem o conhecimento como é que a adventista funciona, nós não passamos coador de não sei o que, isso, aquilo, outro, querendo o melhor do bolso de ninguém, não. Pelo contrário, recolhe os dízimos e ofertas. E detalhe, olha nos meus olhos, só no dia de sábado. No domingo e na quarta-feira, que é o dia de culto à noite, fica lá o gasofilácio, no cantinho da igreja. Ninguém é obrigado a nada. Ninguém é obrigado a nada. Não existe esse negócio de dar o melhor do teu bolso, que Deus vai te dar isso, Deus vai te dar a casa, Deus vai te dar não sei o que, isso, aquilo, outro. Sabe por quê? Porque isso aí provém de Satanás, não do nosso Eterno. Porque o nosso Eterno, ele só pede o que é dele. Porque o homem porque ele nunca fica devendo nada para o homem. Então ele só quer os 10% do dízimo dele e oferta. Se der 10% de oferta, amém. Se der, aí é entre você e ele. A oferta é entre você e ele. Ele não quer 11%, não quer 10 e 1%, não. Não quer 9,9%, não. Os 10% dele e mais nada. Só que o que ele tem para nós, sermos fiel a ele até o fim, é nós andarmos em ouro, em cristal e comer tudo do bom e do melhor eternamente, sem pagar mais nada. Por isso que nós temos que namorar a eternidade. E o sinalzão da volta de Cristo está por aí afora. Vamos aqui para a honra e glória de Deus? Vamos. Mateus
Mateus capítulo 24, verso 22, aqui ó. Não tivesse aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Agora olha nos meus olhos aqui, ó. O dia amanhece e logo anoitece. A semana começa e logo termina. O mês se inicia e logo termina. O ano começa e logo termina. E é isso aí, é o quê? Profecia. Se aqueles tais dias não fossem abreviados, ninguém se salvaria mais por causa dos escolhidos. Tais dias foram abreviados. E nós estamos vivendo as vésperas das voltas do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, da volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E agora olha o tamanho do perigão por aí afora. Vamos lá, nós estamos encerrando já, vamos lá, ó. Verso 24. Aqui, ó. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Verso 25. Vede que vô-lo tenho predito. E eles fazem sinais mesmo, não é? É tantos sinais por aí afora, tanta coisa, tanta maracutaia, vira para lá, vira para cá e não sei o que, isso, aquilo, outro. E o que a palavra do nosso Pai falou para nós aqui agora? É sim, prodígio, sinais de maravilha e por aí vai, não vai? Dá para vocês ver o tamanho do problema? E enquanto a palavra do nosso Pai fala para nós aqui, ó, 1 João, capítulo 4, verso 1. Amados, não deis créditos a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Verso 2. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E sabe o que acontece? Eles falam que os espíritos é do demônio? Não. O anjo veio de Jerusalém, o anjo veio não sei o quê, tem um anjo aqui, tem um anjo aqui, tem um anjo ali, tem um anjo não sei o quê, isso, aquilo, outro, cai, desmaia, fala que é a presença do anjo não sei o quê. Dá para você ver o tamanho do problema? E enganam bonito, não engana, porque vocês estão dentro dos ninhos de Satanás por aí afora, dando dinheiro, dando dízimo, dando ouro, dando isso, dando aquilo, e achando que estão dando para Deus, porque Satanás estão cegando vocês, iludindo vocês com esses milagres, curas miraculosas por aí afora. Quantas pessoas não morreram enganadas por aí afora? Quantas pessoas? E estão aí, ó, cada dia vai surgindo uma coisa diferente por aí afora. Aí eles mesmos jogam na mídia por aí afora, aquilo ali vira um alvoroço. Parece que é o homem mais poderoso da terra e cheio de seguidores e não sei o que, isso, aquilo, outro e tal, e pai bola. E você vê os comentários só dizendo fulano tem unção, fulano tem não sei o que, isso, aquilo, outro. Ei, deixa eu te falar uma coisa aqui, ó. Segunda aos Coríntios, capítulo 11, verso 14. Ora, e não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Quem foi oferecer o reino desse mundo e toda a glória para o nosso Rei dos Reis se prostrado adorasse aquela porcaria? Lembra que o mundo jaz de quê? No maligno. 1 João, capítulo 5, verso 19. Sabemos que somos de Deus. Ei, cuidado. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Lembra que o rei de Tiro era mais sábio do que Daniel, que o anjo, o próprio, lembrando, o próprio Jesus Cristo, o próprio Eu Sou, veio falar com Daniel e não deu tanta sabedoria para Daniel assim? E o que o próprio Eterno falou? Que o rei de Tiro era mais sábio do que Daniel, que não tinha segredo nenhum, nem em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem debaixo da terra, que ele não soubesse, o rei de Tiro. E aí?
aquela linhagem de Tiro veio se alastrando. Aquela linhagem de Tiro veio se alastrando. Você acha que é certo? Qual é o benefício? Você adivinhar CPF de alguém. Você adivinhar o nome de alguém. Sabe quem é que faz essas tramóias? É feiticeiro. É feiticeiro que faz essas tramóias. De adivinhar a vida dos outros, de não sei o quê. Agora tá até aparecendo por aí afora pastores falando com o pai de fulano, falando para a filha de fulano, como se fosse o pai de fulano que tivesse encarnado nele. E as pessoas pulam, zombam não, as pessoas aplaudem, pula e dança e aplaudindo isso ainda. Como se isso, qual é a edificação que isso tem para a igreja, gente? Acorda em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Dá para vocês ver o tamanho do problema? Sabe o que a palavra do nosso Pai tem para mim e para você? Que nós temos que ficar em alerta, em constante vigilância. Sabe por quê? 1 Pedro, capítulo 5, verso 8. Sede sóbrios e vigilantes, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para tragar, e é para tragar mesmo. Por quê? Porque ele é sagaz, que ele esteja repreendido da nossa vida. Vamos ver o que a palavra do nosso Pai fala para nós fazer o fechamento do vídeo aqui, com chave de ouro, para a honra e glória dele mesmo. Vamos lá, Revelation chapter 3, verse 9. É isso aqui que é o perigo por aí afora. Vamos aqui, para a honra e glória de Deus, aqui, Behold, I will make them of the synagogue of Satan. Behold, I will make them of the synagogue of Satan, which say, they are Jews, and are not, but do lie. Come with me, please. Behold, I will make them to come and worship before thy feet, and to know that I have loved thee. Eis que farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus, e judeus não são, mas mentem. Eis que farei que venham e adorem a teus pés, e saberão que eu te amei. Agora olha nos meus olhos aqui, para a glória de Deus. Tu já imaginou? Olha aqui, você, bota no pacote, só que tem esse negócio não aqui com o nosso portuguesão aqui, abrenhado, paraibado, arroçaleado. Aqui, Eis que farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que farei que venham e adorem a teus pés, e saberão que eu te amei. Agora olha aqui, Nessa pregação aqui, pode pegar só esse pedaço aqui, bate do lado aqui, Daqui para cá, Behold, I will make them of the synagogue of Satan, which say, they are Jews, and are not, but do lie. E aí sabe o que acontece? A você, né, Bitelão, que eu falei no começo do vídeo aí, né? 1, 2, 3, né? E aí você estava onde? De novo no ninhozão de Satanás, né? De novo. Foi lá para a sinagoga, né, de Satanás, louco. Foi lá para a sinagoga de Satanás, louco. Doido varrido. E pastorzão, né, por aí afora, né? Renomadão, né? E como tem outros por aí afora, né? Que bota a mão na cabeça de vocês, que vai por aqui mesmo, que fala aí, Se vocês abrirem a YouTube por aí afora, pastores que foi para outras igrejas, não, pastores que foram para centro de macumba, ou pastores que foram para como é que dá o nome? Pastores que foram para o centro de macumba e pastores que foram buscar cura
em outras, em outras denominações por aí, de Satanás por aí. Aí bota a mão na cabeça de vocês. Agora me diz, ele tá doente e vai pro centro de macumba? Ué? E grandes pastores? De vocês, bota a mão aí no queimo de vocês, pá, 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 no queimo de vocês aí. Ué? É uma coisa assim que não tem noção. Como é que eu sou da igreja? Eu sei que eu não nasci para semente. Eu não sei de que jeito eu vou morrer. Aí aparece um câncer em mim. Aparece uma coisa qualquer. Aí eu vou para um centro de macumba buscar uma cura para mim. Oxi. Ué, não tá errado isso aí não? E por que vocês não saem dizendo desses ninhos de Satanás, vendo isso aí, os teus pastores falando isso aí mesmo? Hein? Eu te pergunto, quem tá errado é eles? Ou vocês estão indo no mesmo barco que eles? Meu amigo, falar uma coisa pra vocês aqui, ó, acho que vocês já viram como é que eu sou. O que eu mais. Olha que é porque eu não gosto de postar as coisas por aí mesmo, eu não posto, eu não gosto disso, negócio de postar. Eu fui recolher vídeo aí que eu passei mais de 8 anos sem postar vídeo em redes sociais, o Eterno sabe de tudo. Aí o que acontece? O que eu mais gosto de ir é em velórios. Vocês não sabiam não que o The Preacher vai em velórios por aí afora? Me convidam para velórios. E eu vou com todo amor e carinho. Quer que eu te diga uma coisa? Eu já tenho visto tanta coisa em velório aqui no Rio de Janeiro. Em cemitério por aí afora, eu vi uma cena, que essa cena ficou na minha cabeça, cravado na minha cabeça. Cravado na minha cabeça. Rapaz, eu digo uma coisa, vocês sabem que quando a pessoa ama, uma pessoa ama, não ama? Você já imaginou você ver uma pessoa que você ama, mama mesmo ali ser enterrado? E é uma coisa ali que eu vou te falar uma coisa, viu? Sabe o que significa aquilo ali que eu vi que ficou na minha cabeça? Eu já tinha um coração bom. Eu já tinha o dom do perdão, porque Deus me selou com o dom de perdão. Já tem me chamado há anos atrás, sabe de quê? Que eu não tinha coração, eu tinha moela. Era o homem galo, que não tinha coração, tinha moela. Galo ou galinha, nem me lembro como é que foi pra lá. Se esse galo tem moela. Sabe o que acontece? Falou que eu não tinha coração, que eu tinha moela. E quando eu vi aquela cena ali, é por isso que eu falo pra vocês, se morrer com o coração cheio de porqueira, mas é ser assado com Satanás e seus anjos. Escuta o que eu tô falando pra vocês. Escuta. Ninguém sabe do jeito que vai morrer. Se vai dar tempo de pedir perdão, se não vai. Aquela cena que eu vi ali, ó, de uma pessoa que aprontava tanto com o marido. Uma porqueira. Uma porqueira. Sabe o que é porqueira? E eu conhecia muito bem. Fomos pro velório. Chegamos lá no velório. E eu sou muito assim de observar. E eu só olhando, porque eu gostava muito dele. Eu gostava muito dele. E eu vi ele ali morto ali, ó. Vai enterrar aquilo ali. E sendo que nós estávamos juntos, no dia que ele morreu, meia-noite, nós estávamos juntos. Tava eu, ele e outros amigos. Nós estávamos juntos. Às 6 horas da manhã ele faleceu. Em um acidente. E ali eu fui para aquele cemitério. Eu não gosto muito assim de tá coisando assim não, sabe? Aí eu lá, perto do caixão, né, lá no cemitério. Aí os lábios dele transbordando aquela espuma, sabe? Aquela espuma, né? O corpo vai coisando e o acidente dele foi muito feio. A cabeça dele entrou. Isso aqui quebrou tudo. E tava assim aquela gororoba assim nos lábios dele. Mas a mulher tão arrependida de tanta safadeza que ela fez com ele, tanta pilantragem, que
ela chegou e beijou ele assim, sabe? Aquelas gororobas assim na boca dele, sabe? Coisa que não beijava o cara, queria nada com o cara, não sei o que, isso, aquilo, outro. Gente boa demais. Mas, ó, gente boa demais. Gente, possivelmente vocês não me conhecem bem assim. Eu sou um tipo de pessoa assim, ó. Se eu for num velório, seja o que for, a pessoa morreu, você não vai pensar que eu vou estar perto da cabeceira dele dizendo assim, isso aí era um bom, isso aqui era um bom, não sei o que, isso, aquilo, outro, tal, isso, aquilo, outro. Nunca vai pensar. Eu sou isso aqui do jeito que eu sou aqui em qualquer lugar. Se morreu sendo ruim mesmo e ponto final, acabou. Eu não vi ele pedindo perdão para Deus ali, isso, aquilo, outro. Se eu tiver ali na hora do último suspiro de vida dele, eu ainda estou assim, ó, aceita Cristo como teu Salvador. Entendeu? Mas até então ninguém disse nada disso, aquilo, outro. Morreu ali, morreu sendo ruim mesmo. Morreu sendo ruim. E se não se arrependeu no seu último suspirinho ali de vida, vai ser assadão mesmo e não tem história. Sabe por quê? Porque se muitas pessoas pregassem o evangelho como eu prego por aí afora, como nós pregamos por aí afora, o temor era mais. Servir a Deus com mais temor, com mais amor, com mais carinho, com mais atenção, com mais cuidado, sem pilantragem por aí afora, sem mentirada. Porque sabe o que eu digo? Todo que morrer na vagabundagem, na pilantragem, na mentirada, na pouca vergonha, não sabe como vai morrer, se o cérebro vai parar mesmo, se vai, aquele estúdio vai coisar. E sabe o que acontece? Morrer toda essa pilantrajona, vai ser assadão com o diabão e com a diabona. E não tem historinha, não tem historona. É a realidade. Dá pra você ver o tamanho do problema? Eu só sei que eu só sei que essa cena lá que eu vi lá, fiquei só comigo, eu falei, engraçado. E eu tava lá no dia que a gente conversou, que a gente tava junto no... Última vez que a gente se viu que ele morreu. Tava ela lá, não queria falar com ele, com nada. E na hora de enterrar ele, eu vi ela beijando as espumas da boca dele. Aquela gosma que sai, né? Da boca do defunto, né? E eu olhando ali. Falei, rapaz, se todo mundo entendesse, e chorando, se todo mundo entendesse que nós não sabemos o que vai suceder mais tarde ou amanhã, por isso que eu sou muito grato ao nosso Pai, isso aqui que Ele me deu, o dom do perdão. Sabe por quê? Porque eu tenho na minha consciência, no meu coração, que daqui a um minuto não nos pertence, quer dirá amanhã. Se você tem um pedido de perdão para pedir para alguém, peça hoje, não peça amanhã. Porque, ó, Tiago capítulo 4, verso 14. Vós não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida. Vós sois apenas como neblina, que aparece por instante e logo se dissipa. Provérbios capítulo 27, verso 1. Não te glorieis do dia de amanhã, porque não sabes o que trará a luz. E aí como é que fica? E é tudo que o Satanás quer, que a pessoa desce na cova sem perdoar alguém ou sem pedir perdão para alguém. Sabe por quê? Porque se descer desse jeito, vai ser assadão com ele no fogão eternão que está preparado para ele. E para quem morrer perdido. Meus irmãos, para nós fecharmos esse vídeo aqui agora com chave de ouro, Mateus capítulo 24, verso 44. Sabe o que o nosso Eterno quer de mim e de você? Por isso ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. O Filho do Homem virá com todo poder e grande glória. Aí tem um detalhe, no dicionário, você pode procurar até no dicionário Aurélio. Existem duas palavras, porém com um significado diferente. Primeiro aqui, ó. Por isso ficai também vós apercebidos.
Segunda palavra, percebidos. Sabe o que significa? Primeira, vamos aqui, ó. Primeira. Apercebidos. Se prepara para aquilo que você sabe que vai acontecer. Nós sabemos que Jesus vai voltar. E as profecias estão se cumprindo. Então, o que ele falou aqui? Ó? Por isso ficai também vós apreparados. Segunda palavra. Percebidos. Você sabe que vai acontecer alguma coisa. Já mudou, não mudou? Na primeira, se prepara para aquilo que você sabe que vai acontecer. A segunda, você só sabe que vai acontecer alguma coisa. E sabe o que o nosso Pai pediu para nós aqui? Por isso ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. E o meu desejo para todos vocês que ainda não está preparado, que vocês se preparem, porque em tão breve a porta da graça vai se fechar. E the other hand, do outro lado, nós não sabemos que nós vamos morrer mais tarde. Por isso que nós temos que estar o quê? Preparados. Porque nós não sabemos que hora nós vamos morrer, que dia nós vamos morrer. Se nós vamos ver Cristo voltar que nós estamos em vida, ou nós vamos morrer antes dele voltar, ninguém sabe. Mas a advertência para nós é: por isso ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. E que esses falsos profetas, essas porcarias por aí afora, que foram lá para as sinagogas de Satanás, que eles não venham ter o poder para nos cegar, nem cegar mais a você, para a honra e glória de Deus. E que tão breve todos nós estaremos com o nosso Pai na eternidade para os séculos dos séculos. Amém? Meus irmãos, vamos orar antes para a honra e glória de Deus? Vamos orar para nós encerrarmos o vídeo? Pai, nosso eternial que habita no mais alto dos céus. Pai, é em nome do teu santo e amado Filho, Yeshua Mashiach, Pai, que nós voltamos, Pai, a nos curvar na tua santa e bendita presença, Pai, em forma de gratidão. Obrigado por mais uma palavra, por mais um ensinamento, por mais uma advertência, Senhor. Nos ajude, Pai, a colocarmos a Tua palavra sempre na nossa mente e no nosso coração, Pai. Que nós venhamos, Pai, viver a Tua palavra, Senhor, e pregar a Tua palavra, Pai. Nos usa, Senhor, para a honra e glória, Pai, do Teu santo nome, porque, Senhor, a seara é grande, Pai. A seara é grande. E com tudo que nós sabemos, Senhor, que o Evangelho eterno, Pai, já se alastrou em todo o globo terrestre, Senhor, mas o Senhor ainda tem outras ovelhas por aí afora, Pai, porque o Senhor é quem vai conduzi-las, Pai, o Teu Espírito Santo, Senhor. Por isso eu te peço que o Senhor nos use, Pai. Que nós possamos, Senhor, trabalhar mais para o Senhor, Pai, com o Teu auxílio divino. Nos dê, Senhor, sempre, Pai, um bom manuseio na Tua santa e bendita palavra, Pai. Que o Senhor derrama sobre nós, Senhor, o amor, o dom do perdão a cada dia. Que o Senhor nos dê uma mente nova, um coração novo, Pai, um espírito inabalável, Senhor, a cada manhã, Senhor. E com o Teu auxílio divino, Pai, nós possamos, Senhor, sempre mantermos o nosso nome escrito no livro da vida, Pai. E tão breve, Senhor, nós estamos com o Senhor na eternidade, para os séculos dos séculos, Pai. Pai, obrigado por tudo, por mais um vídeo, por mais um ensinamento. Nós sabemos que o poder nunca esteve e nunca vai estar em quem ora, mas em quem ouve, que é o Senhor, Pai. Por isso nós te pedimos e te rogamos tudo, Senhor. E agradecemos em nome do Teu santo e amado Filho, Yeshua Mashiach, Pai. Amém, Senhor. Amém. Meus irmãos, este é o fechamento do vídeo, para a honra e glória de Deus. Deus abençoe a todos. Amém. Qual é o tema? O tema é os sinais da volta de Jesus. Amém. Para a honra e glória de Deus. Para dar aí uns comentários aí, para a honra e glória de Deus. Amém. Deus abençoe a todos. The Lord, peace be with you. I wish you all the best in your life. God bless you. Amen.